Muito bem. Vamos, portanto, continuar nessa aula os impostos da competência privativa dos municípios. Nós já vimos os 7 impostos da competência privativa da União, vimos os 3 da competência privativa dos estados e Distrito Federal. E agora estamos olhando aqueles de competência dos municípios, são também 3, né? O IPTU, que nós acabamos de ver na última aula, e vamos ver hoje o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ISS, Imposto sobre Serviços de Quaisquer Natureza, e depois alguns detalhes fundamentais no que diz respeito aos impostos, tanto no que diz respeito à repartição da receita tributária, que é um detalhe, né, dos artigos 157 a 162 da Constituição, que determinam que nem toda a arrecadação dos impostos permanece com aquelas pessoas jurídicas competentes para instituí-los. Né? Vamos ver essa repartição, não é complicada, mas é detalhada, com muitos percentuais para serem decorados. Vamos depois estudar a questão da fixação das alíquotas de alguns desses 13 impostos, né, de competência da União, Estado, Distrito Federal e Município. O legislador não tem a competência absoluta, livre, para fixar suas alíquotas, tendo que respeitar máximos e mínimos fixados, ora em resolução do Senado Federal, ora em lei complementar e até na própria Constituição. Isso nós vamos estudar para terminarmos, né, esse nosso módulo dos impostos da competência privativa. E para depois entrarmos nos exercícios, no que diz respeito a esses primeiros módulos, tributos e competência tributária. Conforme nós combinamos, eu deixei para dar nós vamos dar exercício ao final de cada módulo, mas como esse módulo de tributos e competência, na verdade, os dois se mesclam muito, né, no sistema tributário da Constituição e no livro 1º do Código Tributário Nacional, então nós deixamos para fazer os exercícios relativos aos 2 módulos, agora no final desse módulo, competência tributária. Legal? Muito bem. Então vamos lá. ITBI, Imposto sobre a Transmissão Onerosa por Ato Inter vivos. Ô, Boba, mas como que pode haver uma transmissão onerosa que não seja por ato inter vivos? Eu também não sei. Aliás, eu posso afirmar que não há a menor possibilidade. Chegar no caixão do cara e bater para... Impossível, né? Mas é um reforço até interessante, didático, nos raríssimos lampejos didáticos que teve o Constituinte, de colocar imposto sobre transmissão por ato inter vivos para diferenciar do ITCD de competência dos estados e Distrito Federal, que é um imposto por transmissão por doação e causa-mortes, certo? Mas o nosso ITBI é o imposto sobre transmissão onerosa por ato inter vivos de direitos de bens imóveis ou direitos a eles relativos, exceto os direitos de garantia, conforme a gente vai olhar. Então vamos conhecer os detalhes relativos ao ITBI. Várias normas gerais foram recepcionadas pelo CTN do antigo ITBI municipal, que era de competência, do antigo ITBI estadual, que era de competência do Estado. O antigo ITBI de competência do Estado deu origem a 2 impostos. O atual ITCD de competência dos estados e Distrito Federal e o ITBI de competência dos municípios, agora é o que nós vamos estudar. Essa foi a origem dos 2 impostos sobre transmissão que nós temos de bens. Todos eles tiveram origem no antigo ITBI municipal da Constituição passada, dando origem, portanto, ao ITCD, que é a transmissão causa morte e doação, de quaisquer bens, não só imóveis, e ao ITBI municipal, que ficou só sobre a transmissão onerosa de bens imóveis. Então vamos ver os detalhes, principalmente no que diz respeito ao Código Tributário Nacional, aos detalhes recepcionados pelo Código Tributário Nacional com relação ao nosso ITBI. Então vamos lá. Imposto sobre transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis
por natureza. Então, dois detalhes: ato oneroso e bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos a eles relativos, exceto os direitos de garantia, bem como a cessão de aquisição de seus direitos. Ora, esse imposto, ele está previsto no artigo 156, parágrafo, inciso 2º e parágrafo 2º da Constituição, que atribui a competência e cria uma imunidade com relação a ele. E nos artigos 35 a 38 e 42 do CTN, relativos ao antigo ITBI de competência dos Estados e Distrito Federal, recepcionados pela atual Constituição Federal. Então, este é o nosso esqueleto legal relativo ao ITBI. Muito bem. Nós já sabemos que a Constituição não traz fato gerador de nenhuma espécie tributária. A Constituição não institui tributo e não traz fato gerador de nenhuma espécie tributária. O que a Constituição faz é atribuir a competência para a instituição desses impostos. E assim é com o ITBI. Portanto, vamos ao CTN para buscar os detalhes recepcionados do antigo ITBI estadual, recepcionados para o atual ITBI, é lógico, já adaptando-os à nova sistemática constitucional, eu digo nova, a atual Constituição, que já não é nova. Legal? Então vamos lá, vamos para o CTN, ver os detalhes relativos ao ITBI. Fato gerador. Primeiro fato gerador. A transmissão a qualquer título da propriedade ou domínio útil de bens imóveis. Já sabemos o que é domínio útil, já estudamos domínio útil quando estudamos o IPTU e o ITR. De imóveis por natureza ou acessão física, como definido na lei civil. Também sabemos o que é imóvel por natureza, aquilo, a terra nua, sem encostar ao que foi edificado, construído. E imóvel por acessão física é tudo aquilo que foi acrescido, não é, construído ao terreno. Então, cuidado, transmissão onerosa, compra, venda, a qualquer título. Muito bem. Mas nós temos um outro fato gerador aqui. A transmissão onerosa a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, direitos sobre a res, a coisa, o imóvel, exceto os direitos reais de garantia. Muito bem. Então, minha gente, o que é isso? Nós vamos colocar agora num quadro, eu vou escrever para vocês, dar uma noção do que são esses direitos de garantia sobre bens imóveis, chamados direitos reais, porque incidem sobre a res, sobre a coisa, por isso chamados direitos reais, incidem sobre imóveis. Mas, exceto os direitos de garantia. Aí é que está o detalhe, exceto os direitos de garantia. Ora, que direitos seriam estes? Que nós temos que conhecer para sabermos quando há incidência do ITBI. Na verdade, nós temos vários direitos reais sobre imóveis. Não? Temos o direito a uso, habitação, servidão, usufruto, vários. Vamos colocar isso no quadro para que a gente tenha uma noção do que o Constituinte quis que fosse tributado. Vamos lá, dos direitos que ele quis que fosse tributado. Muito bem. Então, minha gente, direitos reais. Direitos reais sobre bens. Muito bem, vamos lá. Direitos reais. Vamos lá, deixa eu só, ferramenta caneta, vamos lá. Bom, só um detalhezinho aqui na escrita da tela, enquanto se resolve, olha só. Então, minha gente, nós
estamos tratando de direito de... O que são? Um exemplo dos direitos reais. Direito ao uso. É um direito real, registrado em cartório de imóveis, é direito de usar aquele bem. Habitação, que é uma coisa mais específica, é o direito de usar, mas apenas para habitar. Servidão, não é? Servidão de passagem, por exemplo, é o direito de passar por aquela propriedade registrado no cartório de imóveis. Não é? Uma vez eu era gerente de exportação de uma firma no Rio Grande do Sul, fui demitido quando eu comecei a estudar para a área fiscal, para ser fiscal de renda, e eu comprei uma propriedade em Santa Maria Madalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro, mas uma propriedade muito barata, porque o dono da propriedade tinha uma propriedade colada a ela, e essa propriedade, deixa eu desenhar isso aqui para vocês entenderem o direito de servidão, como é que funciona. Essa propriedade, ela ficava, a propriedade que estava sendo vendida era essa daqui, e a estrada passava aqui. Portanto, essa propriedade é cercada por vizinhos, né, e não tem acesso à estrada. Então, ele estava vendendo muito barato. O que eu fiz? Eu comprei a propriedade dele e comprei o direito de passagem pela propriedade dele. Direito registrado no cartório de imóveis, paguei 2 ITBI, um pela propriedade e outro pela transmissão do direito de passagem pela propriedade. 2 ITBI, portanto. Esse é o direito de servidão. Então, deixa eu colocar aqui para vocês... Deixa eu apagar essa parte aqui para que a gente possa colocar para vocês os direitos reais sobre os quais nós estamos comentando. Então vamos lá. Conforme havíamos dito, nós temos como direitos reais o direito a uso, legal. A habitação, só pode usar para habitar. O direito de servidão, como eu acabei de dizer, é de servir daquela propriedade para passar a servidão de passagem. Tem até servidão de vista. O terreno da frente não pode construir mais do que 2 andares, ou mais do que 1 andar, né, para o terreno de trás ter direito à vista à praia, por exemplo. Isso é um direito que pode ser comprado, de servidão de vista. Usufruto. Enfim, vários direitos sobre bens imóveis. No entanto, existem 3 direitos sobre bens imóveis que são hipoteca, penhor e anticrese. Que são também direitos reais, assim como os outros. Só que eles têm uma característica que os diferencia. São direitos reais de garantia. Não é? Penhor para propriedade agrícola, a propriedade agrícola pode ficar penhorada no financiamento agrícola, hipoteca, que todo mundo sabe, a pessoa dá um imóvel como garantia de uma dívida, só que na hipoteca os frutos do imóvel, aluguel, etc., continuam sendo do proprietário, só o imóvel que está garantindo a dívida. E na anticrese é semelhante à hipoteca, só que os frutos do imóvel passam a ser do credor e não do proprietário, até que o credor, através dos frutos, quite a sua dívida. Ok? Muito bem. Então, voltando para mim, imposto sobre transmissão de bens imóveis ou direitos a eles relativos, exceto os de garantia. Legal? No próximo encontro nosso, continuamos a ver os fatos geradores relativos ao ITBI. Até lá.